Gustav Jung falava sobre ânimos e ânima. Acontece que ânimos e ânima são representações do inconsciente coletivo masculino e feminino. Ânimos é racional, é pragmático, é objetivo, é a manifestação da alma humana. Ânimos é masculino, é ativo, é aguerrido, é agressivo. Enquanto que ânima representa o inconsciente feminino, é a alma espiritual, aquela que é metafísica, inacessível pela mente racional, é aquela que representa os nossos mais sublimes ideais, é aquela que fala não através das palavras, é aquela que enxerga além daquilo que é visível aos olhos físicos. Portanto, ânima deve estar presente na alma masculina. Da mesma forma que ânimos, que é masculino, deve estar presente na alma feminina. O que significa que o equilíbrio entre ânimos e ânima está intimamente relacionado às energias yin e yang, ou seja, yin é passivo, yang é ativo. Existe de fato algumas mulheres excessivamente yang, como é o caso do arquétipo de Yansan. São mulheres de natureza yin, porém com uma forte presença de energia yang. Assim como também existem casos como Odé. Odé é o oposto, ou seja, ele é um ser de natureza yang, porém com muitas características yin, que lhe conferem justamente a capacidade de caçar de forma paciente, determinada, sem pressa, buscando o perfeito equilíbrio para alcançar a sua caça. Por outro lado, poderíamos ter o arquétipo de Ogum, uma natureza yang, com a presença de uma forte presença de energia yang. Portanto, faz dele um guerreiro implacável, indomável, né? Uma natureza agressiva, excessivamente masculina, muito agradável aos olhos de Oxum, por exemplo, que teria uma natureza yin e uma energia excessivamente yin, apesar de assustá-la. Acontece que a relação entre yin e yang, ou ânimos e ânima, deve existir em todos os momentos de nossas vidas. Inicialmente, as crianças, quando muito novinhas, elas normalmente revelam muito mais a sua natureza e muito menos a energia que vai as qualificar durante a vida. Então é muito comum você ver meninos querendo brincar com meninos e meninas quererem brincar com meninas. Porém, chega uma certa idade, um certo momento, em que isso se inverte. Há uma busca mais excessiva pelo oposto, a fim de justamente reparar aquilo que lhe falta por correspondência, por uma questão natural. Diante disto, desde a infância até a idade adulta, né, como quando é observado nas idades mais avançadas, né, os velhinhos, né, geralmente tendem a inverter os polos. Você vê o velho, o homem, né, expressando bem mais a sua natureza ânima, e você vê também a velhinha, né, também expressando sua sabedoria yang, né, a sua sabedoria ânimos muito presente. Então você vai ver senhoras dando lição de vida, enquanto você vai ver senhores se manifestando, né, de uma forma mais sensível, mais sensata, mais equilibrada. Então, e o que isto pode se traduzir
na relação entre homem e mulher. Acontece que existem três, eu diria 4 arquétipos aí, muito presentes e que precisam ser muito compreendidos na relação homem e mulher. E qual é o grande desafio que possui a energia Yang e Yin, ou ânimos e ânima, na relação entre homem e mulher? É simples. Quando você tem questões ligadas muito à sexualidade, ao motor, portanto, né, aos hábitos físicos, ao fisiculturismo e etc., ao instinto sexual exacerbado, então você possui aí um perfil masculino diante de outro perfil feminino que deveria lhe corresponder desta mesma forma. Obviamente que são relacionamentos que tendem a não ir muito adiante, porque eles são baseados única e exclusivamente no instinto e, portanto, passíveis de serem trocados, né, devido ao grande nível de volubilidade que existem nessas pessoas. São pessoas muito movidas ao instinto sexual. Então, eu não estou vendo quem é o macho, também não estou vendo quem é a fêmea. Aquilo que me atrai, eu embarco. Então, se você tem uma natureza que não é tão, né, reptiliana, digamos assim, numa linguagem de 3 cérebros, né? Se você não possui uma natureza excessivamente animal, né? Porque se aproxima muito dos animais essa natureza, né? Pessoas que frequentam academia, pessoas que querem fazer artes marciais, que praticam exercício físico. O físico, ele é mais exacerbado em detrimento do emocional e do intelectual. São pessoas excessivamente instintivas. Então, se você não possui essa natureza, se relacionar com quem possui essa natureza será um desastre, principalmente se você for uma pessoa muito emotiva. Porque você vai se decepcionar. Você foi movido ali por um instinto, por um desejo, eventualmente até por um emocional que não lhe corresponde do outro lado, porque é outra pessoa. O emocional passa longe. Então, existe essa primeira categoria. A segunda categoria de relacionamento são de pessoas excessivamente emotivas, são pessoas mais adultas, né? É quando o homem procura uma companheira, ele procura alguém que lhe corresponda no seu dia a dia, na sua luta diária, né? Então eu vou trabalhar, eu quero uma mulher que fique em casa tomando conta dos filhos, etc., né? Ou quando não tem filhos, 2 trabalham, os 2 lutam para conquistar algo em comum, né? Então é aquele período das conquistas, é quando o casal se entende, eles possuem uma inter-relação emocional e afetiva muito forte, né? Possuem objetivos comuns e têm interesse em prolongar esta relação. Porque quando a relação se dá a nível emocional, você vê menos a presença de dopamina e testosterona, né? Que está mais ligada ao primeiro caso que eu citei. Você vê mais a presença de oxitocina e serotonina. Então são 2 hormônios ligados à felicidade, ligados à formação de um lar, de um clã. Então esse casal tende a trabalhar em conjunto em busca de seus objetivos. Então se você está dentro desse perfil, encontrar alguém que também esteja dentro dessa mesma tônica é fundamental. A terceira categoria está ligado ao intelectual, ao excessivamente racional. Eventualmente você tem um homem que pensa, que raciocina, que estuda, que é interessado por conhecimento. Então você está nesse nível de relacionamento, é fundamental que a sua companheira lhe corresponda também com os mesmos interesses e os mesmos objetivos. Ou no mínimo esteja interessada, né, nestes mesmos assuntos. Porque quando não há uma ligação, por exemplo, o intelectual com o reptiliano, um verdadeiro desastre. O intelectual com o emocional, eventualmente pode constituir aí um desastre. Por quê? Porque um está com uma perspectiva emocional muito forte, carência, etc. Enquanto que o outro está mais racional. Eu quero uma companheira, entende? Para depois de um ato, né, eu poder conversar com ela, a gente trocar uma ideia, passar a noite adentro conversando, batendo papo, tomar um café, tomar um vinho, né? Sentar numa mesa, bater um papo, falar de algum assunto.
Enquanto que a outra não, a outra quer um carinho, ela quer atenção, ela está mais preocupada em comer pipoca, né? E etc. Então, encontrar um ajuste nesta situação é fundamental. Ah, a pessoa não é nem um pouco intelectual, não tem o menor interesse pelos estudos, por assuntos de ordem racional ou intelectual. Certamente que esse relacionamento tende a não dar certo. Porque vai ficar um vazio para um lado e vai ficar um vazio para o outro. Porque um quer excessivamente o emocional ou quer excessivamente o sexual. O outro já não quer tanto isso. Ele quer coadjuvar essa situação, né? Ele quer mais alguém para conversar. Então, se você é uma pessoa muito intelectual, é fundamental ter alguém para conversar. Se você é uma pessoa muito emotiva, muito emocional, é fundamental você estudar se o teu parceiro ou a tua parceira são pessoas também emocionais, são pessoas também, né, românticas, né, que gostam desse lado mais afé, né? E se você é excessivamente sexual, eventualmente é importante pensar, refletir se um relacionamento a dois para você é interessante. Porque a pessoa, quando ela é muito sexualizada, ela precisa encaixar nos outros dois aspectos para ela poder se dar bem. Porque, do contrário, essa relação não vai adiante. Certamente que o outro parceiro vai frustrá-la ou vai frustrá-lo. Correto? E existe um quarto arquétipo aí, um quarto perfil, que é o cara, né, e a companheira, né, que conseguem coadjuvar essas três questões. Aí é tudo de bom. Sabe? Você saber que existe um momento que é sexual, que é carnal, é físico, é desejo, é fome, é sede, é excessivamente reptiliano, é excessivamente animal. Esse é um momento. Existe um outro momento que é o emocional. Tem que existir afeto, tem que existir carinho, tem que existir respeito e admiração. Isso tem a ver com o emocional e afetivo. Porque o respeito, ele diz respeito exatamente ao fato de você entender o tempo do outro, o momento do outro. Está relacionado à sensibilidade. As pessoas que não têm sensibilidade, elas não são pessoas dadas ao respeito. Pode observar, toda pessoa que tem falta de respeito para com as outras são pessoas insensíveis. São pessoas que não têm o sistema límbico desenvolvido. É o caso do animal, né? É o caso do delinquente, é o caso do antissocial. São pessoas que não têm o emocional, ela não está preocupada com o outro. Né? Os psicopatas, os narcisistas, são pessoas assim muito reptilianas, muito preocupadas com conquistas, com interesses. Né? Não há uma preocupação com o outro. Então você tem que ter esses momentos emocionais, os momentos afetivos, os momentos românticos, os momentos a dois. Né? Nem que seja andar de mão dada, tomar uma água de coco na beira da praia, isso tudo faz parte da relação. Correto? E o terceiro aspecto, é fundamental você ter alguém com quem contar, alguém com quem desabafar, alguém com quem conversar, alguém com quem rezar e meditar. Isto é fundamental. Quando você conquista esse quarto aspecto, você conseguiu juntar os arquétipos da criança, do adolescente, que está, né, à flor da pele, né? O arquétipo do adulto racional, tá certo? E o arquétipo do idoso, excessivamente espiritual, espiritualista, aquele que consegue ler a alma do outro, aquele que consegue, né, perguntar para o outro, como foi seu dia hoje? Ou então assim, estou te sentindo, eu estou percebendo que você está com um olhar triste. Vamos conversar? Isto é fundamental numa relação. Quando não há esta parceria, qualquer relação tende a cedo ou tarde ir por água abaixo. Ok? Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, eu tenho aqui uma playlist, né? Coaching do Amor. E no meu canal eu considero esta relação homem e mulher como fundamental para ter equilíbrio a nível de neurológico, a nível hormonal, tá certo? E a nível energético, físico, enfim. A saúde do homem, ela só pode existir com o perfeito equilíbrio das energias yin e yang. Quando eu consigo ver
A minha alma feminina expressa na mulher. E quando a mulher consegue ver a sua alma masculina expressa no homem. Então, um poderá dizer para o outro, Namastê. Deus em mim saúda Deus em ti. Shalom. Need a boat, need a